E aí, tudo bem? Olha, poucos pensadores do século XX defenderam o livre mercado com tanta paixão, digamos assim, quanto Ludwig von Mises. No seu livro As Seis Lições, ele apresentou uma série de argumentos sobre capitalismo, socialismo e a intervenção do governo que, nossa, gera um debate até hoje. Então, o que a gente vai fazer aqui é desvendar essas ideias. Vamos nessa? E para a gente entender de onde vêm essas ideias, a gente precisa viajar um pouquinho no tempo. Pensa só, estamos em Buenos Aires, em 1958. A Argentina estava se recuperando de um baque. As políticas econômicas do governo Perón tinham abalado o país. O clima era tenso. Mas, ao mesmo tempo, havia uma fome por novas ideias, sabe? Foi exatamente nesse cenário que o Mises deu as suas palestras. E para centenas de jovens estudantes que estavam ali, ouvir uma defesa tão forte da liberdade de mercado foi, como a esposa dele disse, um verdadeiro sopro de ar fresco. Bora entender então qual foi a primeira grande ideia que ele apresentou. A primeira lição do Mises já começa quebrando a imagem que muita gente tem do capitalismo. Ele parte do princípio de que os grandes empresários não são reis todo-poderosos, muito pelo contrário. Mises faz uma comparação que é genial. De um lado, a gente tem o duque feudal, que governa porque nasceu para isso, é um direito dele. Do outro, a gente tem o que ele chama de capitão da indústria, tipo um rei do chocolate. Só que esse rei não governa, ele serve. O poder dele só dura enquanto ele consegue oferecer um serviço melhor e mais barato que os outros. No fundo, ele é um servo dos clientes. E essa ideia tem um nome: soberania do consumidor. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, numa economia de mercado, os verdadeiros chefes não são os donos das empresas nem o governo. Somos nós, as pessoas que compram as coisas. Cada real que a gente gasta funciona como se fosse um voto, decidindo o que vai ser produzido ou não. E aqui está o pulo do gato. Antes do capitalismo, os produtos de qualidade eram feitos basicamente para os ricos. O capitalismo, segundo Mises, inverteu essa lógica. As grandes indústrias passaram a focar na produção em massa para fazer coisas que todo mundo pudesse comprar. Os próprios trabalhadores das fábricas se tornaram os principais consumidores. E qual foi o resultado dessa virada de chave? Bom, Mises aponta para um dado que é impressionante. A população mundial hoje seria 10 vezes maior do que era na era pré-capitalista. Para ele, essa sobrevivência e esse crescimento todo são a prova definitiva de que o sistema funciona. Ok, depois de defender o capitalismo, Mises vira sua atenção para a principal alternativa a ele, o socialismo. E ele aponta ao que, na visão dele, seria o problema fundamental desse sistema. Para Mises, o socialismo pega os planos de milhões de pessoas e troca por um plano único, central, vindo do governo. A economia inteira passa a ser organizada como se fosse um exército, sabe? Tem um comando supremo que dá as ordens e todo mundo simplesmente obedece. E aí surge a pergunta que, para Mises, é fatal para o socialismo. Sem essa dança de milhões de consumidores e produtores no mercado, como é que um planejador, lá no topo, vai saber o que as pessoas realmente precisam? Ou qual é o jeito mais eficiente de produzir alguma coisa? É aqui que entra o argumento mais famoso de Mises, o tal do problema do cálculo econômico. A lógica é a seguinte: sem mercado, não tem formação de preços. Sem preço para a matéria-prima, para o trabalho, para nada, como um planejador vai saber se é melhor usar aço ou plástico em um produto? Ele fica basicamente planejando no escuro. É impossível tomar uma decisão racional. E Mises ainda acrescenta um detalhe bem irônico. Para ele, os estados socialistas que existiram só conseguiam funcionar porque eles tinham uma cola. Eles podiam simplesmente olhar os preços das coisas nos mercados capitalistas do resto do mundo e usar essa informação para guiar o planejamento deles. Isso nos leva direto para a terceira lição, que analisa o meio termo entre o capitalismo e o socialismo, o intervencionismo, que é quando o governo começa a interferir no mercado. E é importante entender que, para Mises, intervencionismo não é o governo garantir segurança ou justiça. São ações específicas para forçar o mercado a funcionar de um jeito diferente do que os consumidores querem. E o exemplo mais clássico disso é o controle de preços. Para mostrar as consequências que ninguém espera dessas intervenções, Mises usa um exemplo muito simples. Imagina que o governo ouve a população reclamando que o preço do leite está muito alto. E aí decide fixar um preço máximo para ele. A intenção parece ótima, né? Mas o resultado, segundo Mises, é exatamente o contrário do que se queria. Se o preço fixado pelo governo for menor que o custo de alguns produtores, eles simplesmente param de produzir leite para não ter prejuízo. E o resultado final? Falta leite na prateleira. Escassez. E é aqui que Mises descreve a famosa ladeira escorregadia. Uma intervenção cria um problema que o governo tenta resolver com
mais intervenção. O controle do preço do leite leva à falta de leite. Isso leva ao controle do preço da ração das vacas, que leva à falta de ração, e assim por diante. De passo em passo, o mercado livre vai sendo trocado pelo planejamento central completo. Então, a análise de Mises se resume a isso aqui. Para ele, só existem dois sistemas que são estáveis. De um lado, o capitalismo, guiado pelos preços e pelas escolhas dos consumidores. Do outro, o socialismo, guiado por um planejador central. O intervencionismo seria essa mistura instável no meio, que sempre pende para um lado, o de mais e mais controle do Estado. E a gente termina com a pergunta que está no coração de todo o trabalho do Mises. Ele dizia que as liberdades que a gente tanto valoriza, de expressão, de imprensa, de religião, dependem da liberdade econômica. Afinal, se o governo controla todos os empregos, todos os recursos, até que ponto alguém pode ser realmente livre para discordar? É uma pergunta que, com certeza, continua ecoando forte nos debates de hoje.